O tema da minha mensagem hoje é Deus ainda faz milagres. Por que eu coloquei esse nome ainda faz? É porque, infelizmente, alguns acham que o poder de Deus vai enfraquecendo com o tempo, né? E não precisamos hoje clamar por milagres e que Deus não age como agia antigamente. Você vai ver que é um engano. Lucas capítulo 13, versículo 10, vai dizer assim: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus chamou e lhe disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar, então vinde nesses dias para seres curados, e não no dia de sábado. Verso 15. O Senhor, porém lhes respondeu: Hipócritas, no sábado cada um de vós desprende da estrebaria o seu boi ou o jumento para levá-lo para beber? E essa filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? E no versículo 17 ele termina dizendo assim: Dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por causa das coisas gloriosas que ele fazia. Até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Aqui é uma passagem que fala sobre algo extremamente miraculoso, uma intervenção divina, algo que estava além da medicina. Nós vemos Deus intervindo e fazendo milagre na vida dessa mulher. E não só isso, nós vemos novamente aqui, mais uma vez, Jesus travando um embate com aqueles religiosos de sua época, e mais uma vez por conta do dia de sábado. E Jesus ele vai denunciar a questão do sábado e vai também falar sobre o problema da falsa interpretação, de uma interpretação errada da Escritura, que é algo seríssimo. Então, você deve se lembrar, na última semana, no último domingo, quando Jesus fala sobre a parábola da figueira, lembra como que Jesus termina? Jesus termina dizendo assim: mas, se não der fruto, podes cortá-la. Lembra que aquele homem que cuidou da figueira e disse: olha, me dê mais 1 ano para cuidar dela. Se depois de 1 ano, já tinha tido 3 anos, ela não der fruto, pode cortá-la. Ou seja, ele estava falando sobre onde não há uma genuína conversão, depois de diversas chances, e onde essa conversão não vem acompanhada de frutos de arrependimento, essas pessoas devem ser cortadas e julgadas. Jesus termina de uma forma bem trágica aquela parábola. Então, os oponentes de Jesus Cristo, após tendo ouvido ele falar daquilo, sobre uma condenação, sobre dar frutos, sobre mostrar uma genuína conversão que houve dentro da pessoa, em vez daquelas pessoas se arrependerem de seus pecados e se quebrantarem, sabe o que elas fazem? Elas endurecem ainda mais o coração, a ponto de não aceitar uma cura de algo notório diante de seus próprios olhos. E é o que tudo indica, esse aqui é o último registro de Jesus ensinando numa sinagoga, Depois ele não tem mais essa reunião, porque ele vai morrer mais adiante. Então eu quero passar alguns princípios aqui. Você pode acompanhar comigo? Põe o primeiro, por favor, ali. O primeiro princípio é o seguinte: servimos um Deus de milagre. No versículo 10, acompanha novamente. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. E ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. 18 anos de enfermidade. Não são 18 semanas, não são 18 meses, são 18 anos enferma. Eu lembro minha mãe ter cuidado da minha avó por 17 anos, uma vida, a idade do meu filho mais velho. Essa mulher aqui 1 ano a mais.
18 anos enfermo. Eu quero primeiro aqui falar da enfermidade, para depois falar da causa da enfermidade, porque é isso que nós vemos aqui no texto. Ao que tudo indica, essa enfermidade que essa mulher tinha chamava espondilite deformante. O que era essa enfermidade? Era uma enfermidade que ela atuava ali na coluna cervical, e você sabe, né, nós temos aquelas juntas ali. E então, essas juntas, elas se inflamavam e a coluna ia se dobrando automaticamente a ponto dos ossos irem se calcificando. Então, o que acontecia era uma rigidez progressiva, a ponto dela ir se dobrando e não conseguir levantar mais. É como se fosse o corcunda de hoje. Você imagina, a única coisa que você consegue olhar não é o horizonte, mas o chão. Assim era a vida dessa mulher. Eu acho que eu tenho uma foto para ilustrar ali. Está vendo ali, ó, uma coluna normal, né, aquelas cartilagens que nós temos no meio. E as vértebras, elas acabam se fundindo, a ponto da pessoa ficar encurvada mesmo, não conseguia fazer nada. Eu conheci uma senhora que era desse jeito, né? Ela andava só olhando para baixo. Muito difícil. Só que repare, 18 anos, de uma enfermidade, e quem atesta a respeito dessa enfermidade, não é Pedro o pescador, é Lucas, o médico. Era quem entendia do assunto. Por isso que ele estava dizendo, olha, isso aqui é algo que realmente a medicina daquela época não tinha cura. Na verdade, nem hoje eu acho que tem, mas não tinha. E qual era a causa daquela enfermidade, da enfermidade daquela mulher? Você sabe, se você ler a Escritura, você vai ver diferentes causas de muitas enfermidades. Nós vemos as causas naturais decorrentes da queda. Sim, desde que Adão e Eva pecaram, a Escritura diz que cardos e abrolhos povoaram a terra. Não no sentido só literal, mas no sentido de enfermidade, de pecado, de coisas ruins. Desde o pecado de Adão, não adianta, a desgraça entrou na humanidade. O homem tem que suar muito para trabalhar e a mulher com dores dá luz a filhos. Essas enfermidades naturais decorrentes do pecado lá da queda. Algumas enfermidades que são frutos diretos de pecado. Diretos de pecado. E a Bíblia dá alguns exemplos. Um deles é o de Miriam. Lembra? Miriam se rebela contra o seu irmão, que era o líder. E diz a Escritura que instantaneamente ela fica leprosa. Por conta de sua lepra, todo o arraial não avança. Você percebe que o pecado de uma pessoa não afeta só ela, muitas vezes? Afeta quem está ao redor também? Afeta. Você pensa assim, olha, se eu descabeçar aqui e fizer o que é errado, o problema é meu, eu vou me lascar. Mentira. Talvez você seja o que mais seja o prejudicado. Mas as pessoas estão ao seu redor também. Isso foi o caso de Miriam. Nós vemos aquele paralítico onde ele chega diante de Jesus Cristo, ou melhor, as pessoas o trazem, e Jesus Cristo diz assim a ele, perdoados estão os teus pecados. E então ele levanta, toma o teu leito e vai embora. Ou seja, aquela era uma enfermidade vinda de pecado. Por isso, quando Jesus diz, perdoados estão os seus pecados, ele levanta e vai embora. No livro de Atos, fala sobre um outro exemplo que é mais que uma enfermidade, né? Lembra Ananias e Safira? Eles mentem ao trazer a oferta, dão uma enganada ali em Pedro, achando que estavam enganando Pedro. Eles vendem um terreno lá e dizem que é o valor cheio que eles estavam trazendo da igreja. Mas na verdade era metade. Não haveria nenhum problema você vender algo e doar metade para a igreja. Deus do céu, qual pastor vai ficar bravo com isso? Fica alegre. Só que como as pessoas estavam doando suas propriedades e levando todo o dinheiro, eles quiseram também passar esta impressão. Eles vão e vendem, trazem metade, e Pedro diz para ele, por quanto vocês venderam? Ah, vendi por tanto. Mentiroso. Diz a Escritura que ele, quando vem trazer a oferta, morre. E então chega Safira, sua esposa, alegre, saltitante da vida. E Pedro diz, olha, por quanto vendeu, Safira? E ela diz a mesma narrativa de seu marido Ananias. Pedro diz, aqueles homens que estão lá atrás levaram o seu marido. E levaram você. E diz a Escritura que ela expira. Ali é um eufemismo, morre, cai dura, na mesma hora. Então nós vemos que algumas coisas nas nossas vidas acontecem diretamente por conta de pecado. Mas há outros tipos de enfermidades também, que a Escritura diz que nos sobrevém para que o Senhor seja glorificado. O exemplo disso é o cego de João 9. As pessoas chegam e perguntam para ele, mestre,
Quem o pecou para que ele nascesse desse jeito? Os discípulos perceberam que eles eram meio espíritas, tudo doido, né? Jesus Cristo ali tinha que ter muita paciência para andar com aquele povo. Quem pecou? Ele? Mas como assim? Só se foi em outra vida. Ou os pais dele? E a resposta de Jesus Cristo é a seguinte: nem ele, nem os pais dele. Isso aí é para que a glória de Deus se manifestasse. E há enfermidades que a Escritura diz que é por conta de influência maligna. Cita o exemplo do lunático, que além de estar naquele estado degradante, né, estava possesso. Não é o caso dessa mulher aqui, mas a causa da enfermidade dela era sim por conta de uma influência maligna, que não levou à possessão, mas era por conta de uma influência maligna. E eu amo de todo o meu coração a nossa teologia, a teologia reformada. Por isso que eu a sigo. Amo de todo o meu coração. Só que, por vezes, isso segundo a minha opinião, não há problema se pensar diferente. Por vezes eu vejo grande parte dos reformados, eles terem um fervor tão grande pela hermenêutica escriturística, pela exegese bíblica, e nós devemos ser assim. Só que eles têm tanto fervor por conta do estudo, dominam basicamente tudo sobre grego, hebraico, aramaico, e acabam esquecendo do poder sobrenatural de Deus diante de circunstâncias como essa. Diante da enfermidade, diante da dificuldade, eles se esquecem de clamar e de buscar a Deus. Muitos de nós reformados somos excelentes com a Escritura aberta e péssimos com o joelho dobrado. Temos um zelo, tamanho, e assim deve ser por conta da exegese bíblica, mas esquecemos do fervor espiritual. Infelizmente, a soberania de Deus tem se tornado quase um convite à letargia, tem se tornado um convite à sonolência, à falta de fervor e de buscar a Deus para ver o agir de Deus, para ver o poder de Deus sobre nossas vidas. E nós temos esquecido isso, temos esquecido de crer no sobrenatural. Nós temos a tendência a buscar a Deus de todo o coração, sabe quando? Quando nós ouvimos assim, do médico, só Deus. Aí então, todos os recursos foram embora. Toda a sua influência bíblica, tudo aquilo que você sabia, todas as alternativas humanas e hermenêuticas findam. Aí então nós lembramos de buscar a Deus. Lembra aquela mulher do fluxo de sangue? Depois que ela não tinha mais nada, a busca a Deus. Por vezes nós somos assim. Confiamos primeiro na nossa recuperação natural do nosso corpo, porque, aliás, eu sou alguém que tem uma alimentação saudável, que me cuido, como verdura, caminho todo dia. Então essa enfermidade vai passar. Confiamos às vezes em nós, confiamos às vezes na medicina, confiamos por vezes em remédio, e é claro que essas coisas todas têm o seu lugar. Mas por último, nós lembramos do Senhor. Talvez hoje no meio cristão, e eu falo em especial em nosso meio, no meio reformado, nós vemos poucos milagres, porque Deus, na maioria das vezes, é o último recurso. Uma vez eu via um pastor, um missionário, ele foi indagado porque se via tantos milagres na África, onde ele estava levando o evangelho, e a resposta dele para mim foi fantástica. Ele disse assim: olha, aqui Deus, na maioria das vezes, é o único recurso. Então, como ele é o único recurso, as pessoas buscam a ele direto e, consequentemente, acabam vendo mais milagres, óbvio, né? E o que falta por vezes em nós é isso. Crermos no sobrenatural de que esse Deus aqui continua agindo da mesma forma. O segundo princípio é o seguinte. Segundo, milagre é fruto de persistência e paciência. Milagre é fruto de persistência e paciência. É claro, há alguns momentos onde necessitamos de um milagre imediato, de uma intervenção divina imediata, e devemos clamar a Deus e veremos, sim, se for a vontade do Senhor, Ele se manifestando ali. Só que, via de regra, sabe como acontecem milagres? Acontecem da forma mais ordinária possível.
Acontece com você acordando todo dia e orando, lendo a Escritura e vindo aos cultos toda semana. Sim, paciência e persistência, porque onde aconteceu esse milagre aqui? Onde estava essa mulher? No monte? Não, no culto. No culto normal como esse ao qual nós estamos prestando ao Senhor. Você deve se lembrar, Jesus, ele era judeu. Não apenas Jesus, Pedro, Paulo. E eles tinham por hábito, ir religiosamente. Eu sei que muitos não gostam dessa palavra, mas o sentido dela aqui é positivo. Eles tinham o hábito de ir religiosamente aos cultos no dia de sábado na sinagoga. Uma vez por semana, pelo menos, eles se reuniam para engrandecer ao Senhor, para adorar a Deus, para ter comunhão com os irmãos e para ouvir ensinamentos vindo da palavra. Jesus Cristo tinha este hábito. É tão certo que em Lucas capítulo 4, versículo 16, olha o que ele vai dizer. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Onde ele foi criado, ele fez conforme o seu costume. As pessoas sabiam, todo sábado esse menininho está aqui. Todo sábado ele está aqui. Todo sábado essas pessoas estão aqui. O deleite de Jesus Cristo, de fato, era estar na casa do Senhor. E isso diz a Bíblia desde pequeno. Você lembra aquele episódio onde José e Maria, relapsos, o esquecem? Onde? No tempo. José e Maria estão vindo embora e de repente, Maria, parece que está faltando algo. Gente, Jesus. Um filho só. Como você tem 3 ou 4, é que vai, né? Esquece um ou outro, assim, é perdoável. Mais um. E detalhe, não era nem filho deles, né? Filho de Deus. Não era qualquer um. Mas veja, Jesus diz assim quando os seus pais o encontram. Não sabia se convinha estar na casa de meu pai? Aqui. Habitualmente, é aqui que eu cultuo o meu Deus. Aqui que eu cultuo meu pai, é aqui que eu estou junto e reunido. Mas como que funciona o crente moderno de hoje? Ele diz, eu não preciso ir à igreja. Não, eu não preciso. Igreja não é ir. Igreja é ser. Já ouviu essa frase? Igreja não é ir, igreja é ser. Normalmente, quem diz isso? Não vai e não é. É uma desculpa esfarrapada para viver a sua vida ao seu bel prazer, ou seja, no pecado. Nós temos um mandamento, Hebreus capítulo 10, versículo 25. O autor vai dizer assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E o dia aqui com D maiúsculo, fazendo referência ao juízo. Não deixemos-nos de congregar. Isto aqui é congregar. Você não congrega sozinho na sua casa, apenas com a sua família. Você congrega junto com os irmãos. E isso é congregar, é se reunir como igreja. E veja que essa mulher encurvada, mesmo diante de um enorme sofrimento, há 18 anos, ela não deixava. Mesmo diante de dor, sofrimento e angústia, semana após semana ela estava ali. A enfermidade não era uma desculpa para não se cultuar a Deus, coisa que muitos dizem. Ou melhor, usam desse artifício. É uma dor de cabeça. Ai, pastor, não foi domingo, eu estava mal, dor de cabeça, terrível. Você não consegue tomar 20 gotas de dipirona? 20 gotinhas, resolve. Deixa a dipirona na porta do carro. Resolve o problema. Enfermidade não é desculpa. Aquela mulher, ela não ficou orando em casa, mas mesmo com dores, encurvada, aquela mulher se reunia onde o povo de Deus, de forma habitual, se reunia. Eu digo isso porque eu creio de todo o meu coração que o culto é algo sagrado. Não se deve faltar de forma nenhuma, a não ser em casos extremamente excepcionais. Sendo até redundante, né? Não deu para vir mesmo. E, olha, vocês me perdoem de
de dar exemplos pessoais, mas eu preciso dar até mesmo porque, nesse caso, eu preciso ser exemplo. Eu lembro a minha esposa, em setembro do ano passado, ela perdeu um bebê de 2 meses e pouco, e ela ficou internada e ela teve alta num domingo, 6h30 da tarde. E eu nem falei nada com ela de culto. Fez cirurgia, curetagem, nossa, é terrível. E ela ligou para mim 6h30, estou de alta. Eu falei, que bom. Vem aqui me buscar. Eu falei, olha, eu te busco aí, nossa, eu vou levar você correndo para casa, porque senão atrasa o culto, né? 6h30 já. Ela, não, me busca e me deixe na igreja. Eu lembro que ela veio, chinelo, a roupa que ela saiu da Santa Casa, com aqueles acessos, né, ainda tapado aqui ainda, né? Depois de perder um bebê, fazer uma curetagem, estava aqui, ó, sentado. E não foi eu que disse a ela, venha ao culto. Decisão própria. Os irmãos mais antigos aqui talvez devem lembrar. Alguém aqui já teve dengue? Ou não? Levanta a mão só para saber. Só eu? Ninguém mais. É um inferno, gente, que negócio. Ó, Covid foi fichinha. Perde dengue? Nossa. Eu tive os dois, né? Eu lembro, não estou exagerando, eu já era pastor. Chegou uma hora, acho que no 4º, 5º dia, que eu pensei, vou morrer. Já era, acabou. Sem exagero. Vou morrer. Terrível, terrível. Você não consegue ficar sentado. Eu lembro que daí bateu o domingo, né? Falei, nossa, e agora? Eu lembro de 5 dias de dengue, sentar aqui onde o Cauã está, semi-morto, né? Semi-morto. Eu lembro que meu corpo escorregava na cadeira assim, eu voltava. Terrível. Chegou uma hora, mas doeu tanto, falei, não vou conseguir ficar sentado. Eu lembro que eu saí, né, fui por trás, e tínhamos a calçada ali atrás, como nós temos aqui. Deitei na calçada do lado de fora da igreja e fiquei ouvindo a pregação deitado. Não vou voltar, não vou. Eu acredito de fato que o culto é algo solene. Solene. Não se deve faltar em hipótese nenhuma. Falei, minha esposa, né? Teve lá a cirurgia, perdeu um filho, estava aqui. Mas percebeu como que são muitas mães cristãs hoje? Elas têm filho e aparecem na igreja, às vezes, depois de 3 meses. Aparece quase trazendo o convitinho do aniversário de 1 ano da criança. Porque, pastor, é arriscado, né? Criança pequenininha. Você vai ao hospital fazer consulta com essa criança? Vou. Que é um lugar mais arriscado que o hospital? Daí você encontra no mercado, encontra no centro, no mercadão, na feira. Mas no culto não pode. É porque as pessoas não têm de fato priorizado a Deus como Ele deve ser priorizado. Essa mulher encurvada tinha um problema crônico e sofria há 18 anos. Estava ali porque ela acreditava que aquilo era importantíssimo. É tão sério que, sobre essa questão de cultuar a Deus, J.C. Ryle vai dizer o seguinte, ele falando sobre o princípio de cultuar no mínimo uma vez por semana, né? No mínimo uma vez por semana. Ele diz assim, aquele que não encontra satisfação em conceder a Deus um dia na semana está despreparado para o céu. O próprio céu não é outra coisa senão um eterno dia do Senhor. Se não pudermos passar algumas horas na adoração a Deus, uma vez por semana, é evidente que não podemos passar uma eternidade em sua adoração no mundo por vir. Uma vez por semana você não consegue. Pastor, mas chegou visita bem em cima da hora. E é aquilo que eu sempre digo. Você está saindo para trabalhar, chega uma visita. O que você faz? Liga para o chefe. Chefe, puxa vida, eu estava indo trabalhar, mas minha sogra chegou na hora, por isso que eu não fui. Cola isso? Não cola. Mas para Deus a gente sempre dá um jeitinho. Sim, dá uma enroladinha aqui, uma enroladinha. Deus entende. Agora imagina se aquela mulher, o dia em que Jesus estava naquela sinagoga, você imagina se ela tivesse faltado justamente naquele dia? Não, hoje a dor está crônica, não dá. Não tinha sido curado, acabou. Um culto que ela tinha faltado tinha feito uma diferença enorme.
Além do mais, ela também poderia ter desistido. 18 anos. Nós estamos em 2022, né? Esse ano eu acho que eu estou fazendo 17, 18 anos, mais ou menos, por aí, de cristão. 18 anos. Aquela mulher não desistiu. Às vezes nós chegamos na igreja com problemas na família, com os filhos, com vícios, problemas financeiros, problemas de personalidade. E nós queremos, às vezes, uma mudança instantânea, rápida. E às vezes as coisas não acontecem como nós queríamos que acontecesse. E a gente desiste, vai embora. Não. 5 anos de igreja, já o marido não converte? Que é isso? Não dá mais. Dei muita chance para Deus, hein? 10 anos buscando e a esposa continua dura. 10 anos buscando e a enfermidade ainda persiste. Essa mulher ficou 18. Sabe o que é interessante? Olha o versículo 12. Lucas 13, versículo 12. Vendo-a, tinha um monte de gente na igreja, óbvio. Jesus via todo mundo, não era cego. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, está livre da tua enfermidade. É um tremendo engano achar que Deus não nos enxerga sentado nesses bancos. Achar que Deus tem inúmeras coisas mais importantes para fazer do que intervir em nossas vidas. É um engano achar que o Senhor não vai se importar conosco, porque quem somos nós? Uma igrejinha minúscula no interior de São Paulo. Olha o nome, Pindamonhangaba. Gente do céu, até o nome da nossa cidade é feio, né? Horrível. O que significa mesmo, Samuel? Negócio do anzol, onde o anzol faz a curva, né? Alguma coisa assim? Pindamonhangaba? É alguma coisa assim, né? Tem um significado na nossa cidade aí. Mas tem um nome. As pessoas perguntam às vezes para mim na internet: qual é o nome da sua cidade? Tem até vergonha. Pinda. Você fala Pinda. O pessoal confunde Pinda, goiabada, marmelada. Nome horrível. E a tendência é a gente achar que não é possível. Deus, de fato, Ele olha para mim aqui. Meu irmão, lembra que o povo estava aflito no Egito, sofrendo. E diz a Escritura que aquele povo, sendo escravizado, clamou ao Senhor. E o Senhor interviu. A Escritura vai dar inúmeros exemplos de mulheres como Sara, como Ana, que tinham um desejo de todo o coração de ter filho. E então Ana orava a ponto do sacerdote dizer que ela estava bêbada, de tanto que ela orava. Do sacerdote quase que desestimular a mulher. A Escritura vai dizer que o sacerdote chega em Ana, tão aflita, querendo ter um filho. Diz a Escritura que seus lábios já não pronunciavam palavras inteligíveis. O sacerdote chega nela e diz assim: mulher, que isso, aparta de ti este vinho. Ou seja, está chapada essa hora aqui na igreja, que vergonha, hein? Que papelão. Aí Ana diz: não estou bêbado desta hora. Eu tenho o coração aflito. Eu quero um filho. Então diz a Escritura que Deus a ouve e dá a ela nada mais, nada menos que Samuel. E é interessante, né? Que ela diz assim: Senhor, me dá um filho. Se o Senhor dá, eu devolvo. Eu só quero ter. E ela de fato faz isso. Tem um menino e leva o menino. Consagra ele ali no templo. O Senhor Jesus Cristo viu o choro das irmãs de Lázaro quando seu irmão morreu. Mesmo depois de dias depois da sua morte. Ele viu. O Senhor viu no caso dessa mulher uma oportunidade para que o Pai fosse glorificado. E por que em nossas vidas não pode haver essa mesma oportunidade para o Senhor? Por que o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa aflição, não pode ser da mesma forma uma oportunidade para que o Senhor seja glorificado? E repare, não foi uma cura qualquer. Não foi uma cura de, eu estava com uma dor de cabeça, na hora que eu recebi a oração, sumiu. Eu tinha um caroço debaixo do braço, sumiu o caroço. Eu não conseguia dobrar o joelho,
e comecei a pular no meio do culto. Nada contra essas coisas, tá, irmãos? Eu acredito que Deus é tão poderoso para fazer até essas coisas pequenas. Até dor de cabeça. Normalmente, eu tenho muita dor de cabeça por conta de ficar o tempo todo, né, ou em tela ou em livro. E às vezes eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar o dipirona. Eu falei, não, primeiro eu vou orar. Daí eu ponho a mão na minha cabeça e oro, né, para mim. Depois eu dou aquela chacoalhadinha assim, se continuar a dor de cabeça, eu tomo dipirona. Mas eu acredito, Deus é poderoso para tirar qualquer tipo de dor. Qualquer tipo de dor. Mas aqui era algo que ia além da medicina. Ossos calcificados, fundidos, impossíveis de voltar ao estado natural. Aquela mulher vai, o Senhor ora e ela se recupera inteiramente. E detalhe, não foi aqueles milagres de que, olha, você crê que foi curado? Ora aí, pode ir embora para sua casa. Daqui a 2 meses você traz o exame aqui de novo. Não, não foi. Não foi essa cura, não. É na hora, né? A curva está ali em direito. Acabou. Sabe qual é a boa notícia para mim e para você? O Deus que nós servimos é este mesmo Deus. Exatamente o mesmo. O seu poder não se limitou àquela mulher. Na maioria das vezes ele se limita por conta da minha e da sua fé, que deixamos de buscá-lo, que deixamos de pedir, que deixamos de clamar, que deixamos de crer. Porque a Escritura vai dizer que Deus não muda, nele não há variação em sombra de mudança. Então aquele mesmo Deus que abriu o mar, você acha que ele não pode abrir uma porta de emprego? Aquele mesmo Deus que ressuscitou Lázaro de 4 dias, fedendo, não pode curar qualquer enfermidade? Ainda que os médicos tenham dito que, olha, chegamos ao fim. Fim da linha. Deus continua sendo o mesmo. A questão é, eu e você, nós somos persistentes como essa mulher. Somos pacientes como essa mulher. Temos fé como essa mulher. Essa mulher persistiu, teve paciência. Por isso ela viu a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E terceiro, e último para encerrar, põe ali por favor, meu irmão. Terceiro e último princípio. Nem todos se alegram quando somos abençoados. Versículo 14, acompanha comigo, por favor. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias que se deve trabalhar, então vinde nesses dias para seres curados e não no dia de sábado. Repare, numa situação como essa, o certo seriam as pessoas estarem derramando lágrimas de alegria. O chefe da sinagoga, este homem aqui, ele era o responsável pela liturgia do culto, né? Por colocar o irmão na portaria, quem vai começar o culto, quem faz oferta, quem ora no final. Ele era o responsável por isso. Ele teria que ser o primeiro a endossar uma doxologia e começar a glorificar a Deus. Ele teria que ser o primeiro a exaltar o Senhor diante daquele feito. E o que ele faz? Critica. Fica bravo. Eu não sei se ele pensou que Jesus Cristo estava passando por cima de sua autoridade, né? Eu que lidero aqui, quem és tu? Ou se, ao seu ver, Jesus Cristo tinha profanado o sábado, e provavelmente, é isso que o texto diz, né? Isso que ele achava. Mas um dos grandes problemas daquele líder, sabe qual foi? Uma interpretação errada da Escritura. Oh, isso faz tanta diferença. Toda a diferença. Não importa o coração da pessoa. Se a interpretação é errada, isso vai fazer toda a diferença. Porque no versículo 14, ele começa dizendo assim, olha: então o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias que se deve trabalhar. Ele está errado nisso daqui? Não. Absolutamente certo. Este é o mandamento lá da Escritura. Lá do Antigo Testamento. 6 dias se deve trabalhar. O problema dele foi a derrapada na segunda parte. A segunda parte ele derrapou. É por isso que é importante você saber o seguinte: se você acredita que este livro aqui é a palavra de Deus, ótimo, né?
Isso equivale a apenas metade do caminho. A forma como você o interpreta vai definir se você fala da parte de Deus ou da parte do diabo. Acreditar que esse livro aqui, a palavra de Deus, é uma parte. A outra parte é como você a interpreta. É por isso que Jesus Cristo vai dizer, né? O que está escrito na Escritura? Como interpretas? Porque você vai acreditar que isso aqui é o livro verdadeiro, mas interpretar de forma errada aquilo que era para ser vida, passa a ser morte. Eu sempre dou aquele exemplo, não, eu já nem lembro quem foi. Aquela enfermeira onde era para ela dar um remédio lá para a bebezinha, e eu não sei se ela deu insulina, alguma outra coisa lá, porque os potinhos pareciam muito, né? Ela simplesmente pegou na estante lá da farmácia do hospital e aplicou na menininha de 3, 4 anos. E a menininha morreu. E você via aquela enfermeira testemunhando a respeito do fato, em lágrimas, dizendo, eu juro que eu não queria matá-la, jamais. E eu de fato acredito naquilo que ela disse. O problema é que a intenção dela foi a correta, mas o remédio foi o errado, acabou. Não importa se a motivação é a correta, se você faz aquilo que é errado, não tem volta. Em relação à Escritura, o paralelo é mais ou menos por aí. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, mas você interpreta de forma errada? Então, provavelmente você vai ser usado pelo inimigo e não pelo Senhor. Veja um exemplo claro disso, de como muitos que se dizem crer na Escritura, crentes em Deus, como eles acabam sendo usados pelo inimigo. Hoje em dia nós vemos constantemente o reino dos céus ser pregado. Ele deve ser pregado. Só que há uma sequência a se pregar. Você não prega apenas o reino dos céus. Esta é uma parte. E a segunda parte. Antes do reino do céu vem aquela mensagem que todos nós detestamos. Arrependei-vos. Por que então? Está próximo o reino. Então, por mais que você pegue ali uma passagem da Escritura onde a Bíblia diz, né? Realmente, o reino do céu está próximo. Mas sem pregar o arrependimento, você está fazendo um desserviço à sociedade. Se você pega apenas João 3,16, esquece de toda a Escritura, achando que o amor de Deus é você viver da forma que você queira, sem jamais ouvir a mensagem de arrependimento, meu irmão, você está sendo um falso profeta e fazendo um desserviço para o reino do Senhor. Provérbios, capítulo 27, vai dizer que leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Hoje em dia, você não pode falar para os crentes de ferida. Como assim? Eu vou à igreja para me ferir? Não, Deus não é assim, jamais. Se fere a minha existência, serei resistência. Não vou à igreja. Fica bravo, totalmente bravo. O chefe da sinagoga, longe de, repare o texto, né? O chefe da sinagoga, longe de se alegrar com a libertação daquela mulher, ele se encheu de ira. Ira. Ficou raivoso. Sabe por quê? O que tudo indica, ele amava muito mais o sistema religioso do que as pessoas que buscavam o Senhor. Eu estou dizendo com isso que é verídica, aquela frase, né, onde as pessoas dizem assim, olha, eu tenho Jesus e não tenho religião. Eles dizem isso para parecer mais espirituais e para dizer, olha, eu não tenho uma religião, eu não preciso congregar em algum lugar. Óbvio, isso é um absurdo. Com base em tudo isso que eu já falei anteriormente, isso é um absurdo. Há regras no cristianismo e muitas regras. Muitas regras mesmo. Agora, há uma regra também, do princípio de se folgar um dia na semana. Sabia? Se você trabalha todos os dias, ininterruptos, sem folga, você está pecando diante do Senhor. Há um mandamento. O mandamento de se folgar pelo menos um dia na semana. O princípio do sábado em si não foi abolido. O dia em que você guarda, que você descansa, ele pode ter uma certa diferença ali, óbvio, né? É por isso que Paulo, em Colossenses 2, ele vai dizer, olha, vocês fazem diferença entre dia santo, festa, lua nova, entre dias de sábado, ou seja, dias de descanso. Ele diz, olha, cada um tenha bem definido em sua mente o que acha melhor. Se fosse um mandamento em que ninguém pudesse falar nada a respeito do sábado, Paulo jamais diria isso, né? Olha, cada um pensa da maneira que achar melhor.
Ele não diz isso em relação ao adultério. Olha, uns acham que pode adulterar, outros não, né? Mas cada um faz o que der na telha, né? O que achar no seu coração? Não, não é assim. Mas em relação ao dia de sábado em si, ele não faz essa afirmação que tem que ser sábado. Mas o princípio continua sendo o mesmo. 6 dias de trabalho e um dia de folga. Em contrapartida, veja, Jesus também, ele não era relapso com a lei. Não era relapso com a lei. Em contrapartida, quando regras como o dia de descanso se tornam um impedimento, era isso que estava acontecendo com o texto, se torna um impedimento, algo está se tornando errado. No versículo 15, já estou encerrando, acompanha comigo. O Senhor, porém, lhe disse: hipócritas, no sábado cada um de vós não desprende da estrebaria o seu boi ou o jumento para levá-lo para beber? Jesus aqui, ele escancara a hipocrisia daqueles homens, expõe a hipocrisia deles, dizendo: olha, vocês desamarram lá o gado de vocês para beber água, para comer. Esta filha de Abraão, mostrando que era filha de Deus essa mulher, há 18 anos ela é escrava, está presa a essa enfermidade, e eu não posso soltá-la. Vocês são hipócritas, não passam de hipócritas. Porque eu não posso desprender essa mulher, que há 18 anos está escrava, sendo que vocês fazem com os seus animais, e nós temos um imenso valor. Não, Deus não nos compara com os animais. Lembra quando disse sobre o lírio do campo, né? Olha os lírios do campo. Eles vestem melhor do que Salomão. E ele vai dizer que a preocupação de Deus para conosco é muito maior do que essa. Então o Senhor deixa bem claro, os filhos de Deus são muito mais importantes. E no versículo 17 ele termina assim: dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. A única coisa que sobrou àqueles homens, sabe o que foi? Corar de vergonha. Vermelhos de vergonha. Que jamais eu e você venhamos esquecer que o nosso Deus não muda. Eu quero, de fato, trazer isso à sua mente, para que você não esqueça. Não leia a Escritura, não ouça sermões, apenas para que você seja alimentado intelectualmente, para responder alguém numa rede social, para no jantar de família você ter argumentos para discutir, para que você possa mostrar que você não é um ignorante. Não, não faça isso. Que eu e você jamais esqueçamos que esse Deus ao qual nós servimos, ele não muda. Ele continua sendo Deus, que é aquele Deus que abriu o mar, que curou o cego de nascença. Coisas que eram impossíveis aos homens, aquele Deus que curou o leproso. Meu querido, lepra era algo incurável, se transmitia, ninguém queria ficar perto de um leproso. Jesus faz questão de ir e tocar no leproso. Esse é o Deus ao qual nós servimos, o Deus que continua indo além da medicina. O que muda não é o poder dele, mas o que muda é a minha e a sua fé. E se você precisa de um milagre de Deus esses dias, eu venho dar a você a boa notícia, que esse Deus está neste lugar quando nós nos reunimos para engrandecer o seu nome. Que os olhos desse Senhor soberano e poderoso passam por toda a terra, inclusive sobre este lugar de reunião essa noite. O que basta é que eu e você venhamos de todo o nosso coração clamar a Deus, persistimos para que possamos ver o milagre dele em nossas vidas. Amém, meus irmãos?